aos coríntios da cidade de Éfeso. Na verdade, tendo a ver com muitos problemas, né? E o ponto é que todos os problemas podem ser solucionados, né? Todos os problemas espirituais podem ser solucionados, né, com o conhecimento de Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo que os coríntios estavam na revelação do conhecimento de Jesus Cristo, né? Assim como outros. E é através dessa revelação que Deus nos chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, né? Então, a comunhão é mediante a obediência aos ensinos, ok? Muita gente acha que comunhão é estar fisicamente presente, né? Ele está em comunhão, não falta nenhuma reunião da igreja. Não é bem assim. Não há dúvida que aquele que obedece os ensinos de Jesus, ele também estaria presente fisicamente junto com os irmãos, ok? Mas é possível você estar presente com os irmãos, alguém estar presente com os irmãos e não estar na comunhão. Um ateu, por exemplo, um ateu pode estar presente em toda a reunião da igreja, se ele quiser. Pode cantar, pode tomar da ceia, pelo menos comer o pão e tomar o sangue da uva lá, o fruto da uva, né? E pode pôr dinheiro na sacolinha, ouvir a palestra, pode até abraçar todo mundo, e pode ser um ateu. Então, ele está na comunhão, não? Não, não está na comunhão, porque não está nos ensinos, entendeu? De Jesus Cristo. Agora, aquele que está nos ensinos de Jesus Cristo, sem dúvida alguma, estaria presente com os irmãos e fazendo tudo aquilo que deve fazer na reunião, dentro do conhecimento revelado por Jesus Cristo. Por que que canta, por que que participa da ceia, certo? Por que que ouve a pregação, por que que prega, por que que põe dinheiro na sacolinha, etc, etc, ok? Então, há vários problemas aqui que Paulo está solucionando. O primeiro deles, a meu modo de ver, é o que tem a ver com a divisão, né? Que a sabedoria divina não é uma sabedoria divisória, né? É uma sabedoria do alto, é uma sabedoria que não é da terra, é uma sabedoria que não permite, vamos dizer assim, ou não inclui divisão. Em Jesus Cristo, somos todos unidos, vamos dizer assim, né? É o primeiro problema que ele trata com isso, trata aqui aos Coríntios, e a meu modo de ver, e sem dúvida alguma comunhão mediante o que está escrito, lá no capítulo 4 diz assim, versículo 6. 4:6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobre isso aí? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Então, aquele que está nos ensinos de Jesus Cristo, sem dúvida alguma, não vai dividir. Ele não vai além do que está escrito, então aí só tem uma comunhão verdadeira, fundamentada nos ensinos de Jesus Cristo. Toda vez que alguém vai além do que está escrito, certo? Cria divisão. Os denominacionais, por exemplo, eles vão além do que está escrito, porque eles, vamos dizer, enfatizam um ponto, enfatizam outro ponto e não enfatizam todos os pontos, vamos dizer assim. E, em muitos casos, eles criam a própria doutrina deles, indo além do que Jesus falou, certo? Então, sem dúvida alguma, o resultado é divisão, ok? Agora, o segundo problema tratado, ao meu modo de ver, é aquele de que um irmão passou a possuir a esposa do pai dele, a madrasta, né? Então, Paulo soluciona isso, dizendo que isso não é para ser assim. E que nem entre os gentios se faz, e que eles precisavam entender o seguinte, que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Então, tem que não haver associação
com esse tipo de irmão, porque ele não está na comunhão. Como é que você vai se associar com aquele que não está na comunhão? O que é que excomunga é o pecado. É o pecado que excomunga, ok? É o pecado. Muito bem, no capítulo 6, outro problema ali é o litígio entre os irmãos, né? Solucionando problemas entre irmãos perante juízes que não são da comunhão. O outro problema no capítulo 6 também é aquele da prostituição religiosa, né? Que não tem como haver comunhão com Cristo em espírito e comunhão com prostitutas, comunhão física, né? Sexual, assim por diante. Capítulo 7, Paulo lida com vários problemas relativos a casamento, principalmente tendo a ver com algo que eles escreveram, que nós não sabemos o que é. Temos uma boa ideia, tem que haver com casamento, tem a ver com sexo, né? Sem dúvida alguma. Tem a ver com sexo. Talvez alguma doença venérea, talvez o tal de AIDS, sei lá, alguma coisa que tinha a ver com o homem tocando em mulher, ok? Agora, no capítulo 8, 9, 10 e 11, a meu modo de ver, e até mesmo parte do 12, a meu modo de ver, Paulo está lidando com outro problema muito presente lá em Corinto, que é o problema de idolatria. Idolatria. Né? Problema de idolatria. Ele lida muito com esse problema, assim como lidou muito com o problema da divisão. 1, 2, 3 e 4, capítulos 1, 2, 3 e 4, Paulo lidou com divisão. Capítulos 8, 9, 10 e 11, ele lida com o problema da idolatria, a meu modo de ver, ok? E o ponto-chave, no capítulo 8, versículo 1, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, é preciso saber que o conhecimento que nós temos é para amar. Então, é como se fosse assim, olha, o conhecimento de Deus nos coloca no amor de Deus. Entendeu? Então, quando você usa o conhecimento não para amar, você não aprendeu como convém aprender, porque a gente aprende para amar, ou seja, para estar mais e mais no amor de Deus. Isso é difícil de entender, a meu modo de ver, porque muita gente só quer aprender, 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 estudar, 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 mas não coloca em prática na vida diária. Tudo aquilo que ele não coloca em prática não tem valor. Tudo aquilo que ele não usa para amar não tem valor nenhum para comunhar, ok? Não coloca ele na comunhão. Pode decorar a Bíblia se você quiser, de capa a capa, né? Se você não colocar o conhecimento para amar, você não aprendeu como convém aprender. Aí Paulo, então, deixa bem claro que nós devemos levar em consideração os irmãos, porque nós somos livres, mas, na verdade, nós somos livres, né? Mas nós não vamos usar a nossa liberdade para prejudicar nenhum irmão. Inclusive, ele usa a ilustração de que ele é livre para receber ajuda financeira dos irmãos, no capítulo 9, mas ele não faz uso desse direito, porque isso aí causaria problema, causaria obstáculo ao Evangelho de Cristo, versículo 12 do 9. E provavelmente tinha a ver com os falsos apóstolos, né, que também gostariam de receber, que Paulo está recebendo, e nesse caso, então, eles estariam propagando a mentira, o erro, a falsidade, através de ajuda financeira dos irmãos, porque Paulo estaria recebendo também, ele também ia querer receber. No capítulo 10, a gente nota Paulo dando exemplo da história de Israel, em que a idolatria, né, tem castigo severo aos idólatras,
né? Castigo severo aos idólatras. Versículo 14 diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Nós estamos no 23, né? Seu Enio, 23. Então, alguém lê para nós aí do 23 até o final do capítulo, por favor? Vamos lá. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo, convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ok. Aqui tem uma expressão muito significativa, a meu modo de ver, ou pelo menos no contexto imediato, né? E tem uma boa aplicação para nós, é o versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, todas as coisas são lícitas, ou seja, lícitas, no caso de sendo lícitas, por exemplo, é lícito comer carne sacrificada a ídolo? É lícito. Por quê? Porque nós sabemos que a carne, o ídolo não vale nada e está sendo vendida no mercado, então vamos lá comprar e vamos comer. Vamos dizer assim, é lícito? É. Mas convém? Bem, depende, certo? Se não edifica, não convém. Se prejudica, não convém. E prejudicaria? Bem, talvez sim, talvez não. Como é que prejudicaria? Você vai comprar carne no supermercado, vai comer a carne, ou alguém te convidou para comer na casa dele. Você está comendo lá um bife na chapa. Aí alguém fala, essa carne foi sacrificada a ídolos. Aí você... É lícito comer? É, mas não convém. Então, não coma. Por quê? Porque se você comer, vai prejudicar a consciência do irmão fraco, como ele já explicou isso, né? Isso aí vai prejudicar. Lá no capítulo 8 fala muito sobre isso, né? De não comer carne sacrificada, se é que vai ofender a consciência do irmão, no capítulo 8, né? Capítulo 8 fala muito sobre isso, ok? Então, agora, ele já usou essa passagem antes, no 6:12. No 6:12 ele falou a mesma coisa. No 6:12 ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É a mesma coisa. O que era lícito lá no capítulo 6? Passar um final de semana com prostituta religiosa. Era lícito? Era, na cidade era lícito. Entendeu? Era lícito. Aliás, fonte de renda para a cidade, etc, etc. Era aceito isso. Mas o cristão não se deve dominar
se deve deixar dominar por isso, porque, na verdade, Paulo explica que comunhão que há com a prostituta religiosa, se você está em comunhão em espírito com Jesus Cristo, ela explica por que não convém. Na verdade, porque é pecado. Porque é pecado. Agora, aqui no capítulo 10, ele fala a mesma coisa. O que é que não convém? O que é lícito? Comer carne sacrificada é, se você é convidado, por exemplo, para almoçar na casa de alguém, certo? E alguém falar isso aí for carne sacrificada, você para de comer. Porque vai ofender a consciência, não sua. Não, porque o forte sabe que isso aí não quer dizer nada. Que carne sacrificada aí do nada. Entendeu? Nada. Eu vou... Isso aqui, para mim, é carne que eu comprei no supermercado, eu fiz uma boa assada nela na chapa e vou comer como carne normal. Mas o fraco vai se ofender, ou até mesmo o não cristão que convidou você, vamos supor aí, está dizendo aí no versículo, olha o versículo 27, se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós. Não faça pergunta, não. Sem nada perguntares, por motivo de consciência. Consciência de quem? Daquele que convidou. Agora, vamos supor, se alguém vos disser, alguém está comendo ali, eu não creio que seria quem convidou você, porque ele... Ou pode até ser ele que convidou você. E ele disse assim, ó, isso é carne sacrificada a ídolo, então não coma, porque vai ofender a consciência de alguém, talvez desse mesmo que falou, entendeu? Ou de alguém que está ali que vai se ofender. É o capítulo 8. Então, não coma, certo? Aí diz ali, no versículo 30, se eu participo com ações de graças, quer dizer, vamos dizer assim, eu dei graça à comida. Senhor, obrigado por essa comida aqui, pelo nosso pão diário, muito obrigado por essa carne que o senhor está oferecendo. Aí você começa a comer e alguém fala, isso aí foi carne sacrificada a ídolo. Para de comer na hora. Você deu graças à carne, mas para de comer, porque se você não parar de comer, alguém vai falar mal daquilo que você deu graças. Você agradeceu, mas o outro está falando mal. Então, para de comer. Para de comer na hora. Interessante, né? É isso. Então, agora, é interessante também o seguinte. Olha o versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Ok. O que é que convém? O que é para a glória de Deus? O que é que não convém? O que não é para a glória de Deus. Então, mesmo embora seja ilícito, mas não convém para a glória de Deus, não faça. E o versículo 32 é interessante. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. A gente não deve ser causa de tropeço para ninguém. Nem para cristão, nem para não cristão, nem para judeu, nem para ninguém. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar uma cerveja aqui, porque não tem ninguém da igreja aqui. Ninguém aqui é da igreja. Mas alguém pode ter alguém ali, entendeu? Que, mesmo embora não sendo da igreja, é parente de alguém que é da igreja e sabe que você é cristão. E vê você tomando cerveja, aquela pessoa vai se escandalizar. Esse cara aí metido a cristão, lá ele fala tudo, não deve fazer isso, agora aqui porque não tem ninguém da igreja, está tomando a cerveja, certo? Então, não coma, não beba. Não é para ofender ninguém. Versículo 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, no sentido de não ofender ninguém, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Então, não devemos
afastar ninguém da salvação, mas trazer as pessoas perto da salvação. Eu acho que eu já devo ter contado para vocês. Eu sei que muita gente acha que cristão não deve dançar, ainda mais em forró, certo? Aí tudo é uma questão de interpretação. Então, eu e a Mali estávamos lá no Nordeste, aí no Nordeste do Brasil, aí passando uns dias de férias aí, e num hotel, e embaixo no hotel, toda noite tem tinha umas 2 horas de pé de serra. Sabe o que é pé de serra, não? Vocês amazonenses não sabem o que é pé de serra, não, né? Um arrasta-pé. Arrasta-pé. Arrasta-pé com o trio, como é que chama o trio cangaceiro, né, eu acho. É o famoso trio arrasta-pé, é a zabumba, né? A zabumba, que é o tambor, né? O zabumba, a sanfona, que é o acordeão, e o triângulo. O triângulo. O triângulo. E é um forró a música. É bonito, nós gostamos muito, a Mali gosta muito, a gente gosta muito de ouvir a música. Então, a gente estava lá e estava com um casal conosco. A Mali falou, vamos dançar? Ela é louquinha pelo pé de serra, pelo forró, ela gosta muito. Eu falei, não. O casal falou, não, dança assim, né? Ninguém fica sabendo. Eu falei, meu amigo, essas paredes aqui têm olhos e têm ouvidos. Se eu e a Mari dançar nesse forró aqui, meu amigo, o irmão lá no Japão vai ficar sabendo em 5 minutos. Vai ver pelo YouTube ainda. Eu falei, para com isso, não vamos não. Não vamos não. O que ele pode fazer é o seguinte, pode comprar um disco, ir lá no hotel, fechar a porta do quarto e pôr lá no CD lá e dançar lá o forró, mas mesmo assim, eu acho que a parede tem olho. Eu falei, é melhor... Ainda corre risco, né, Silene? Mesmo corre assim, o ainda risco. corre o risco. Corre o risco, corre o risco. Corre o risco. Ainda mais se alguém perguntar, você já dançou forró? E a gente dançou, a gente vai falar, não. Aí não convém, né, Silene? Não convém. É lícito? É. Convém, não. Eu não sei se eu dei essa ilustração para vocês, mas nós estávamos uma vez, um missionário do Chile... Eu também. Não, acho que não. No México? Não, acho que não. Eu estava numa conferência pan-americana no México, uma conferência, e numa noite nós fomos num show de um restaurante show. Estava no restaurante, estavam os mexicanos tocando, aí o casal... Eu não lembro, a Maria disse que estava junto, mas eu não lembro se ela foi no Pan-Americano, mas em todos os casos, a conferência pan-americana. Ela disse que estava lá. Então, pelo menos eu, um missionário, a Maria disse que estava lá, e tinha um outro casal que era recém-casado. Um casal já meio, não era novinho, não. Devia ter uns 35 anos cada um, e era um recém-casado. Aí tinha uma banda, aquela banda do mexicano, como é que chama? Mariachi, banda mariachi, né? Tocando, coisa e tal. E era um jantar, era um restaurante, um jantar. Aí, uma hora lá, deu um intervalo, anunciaram lá que tinha bastante americano lá também, coisa e tal, né? Turista, e anunciaram, olha, vai ter um intervalo agora, mas a banda vai continuar tocando, e se alguém quiser vir dançar no palco, está bem-vindo. Os olhos do casal lá brilharam, né? Aí ela falou para ele, vamos dançar? Mas como era um casal cristão já sólido, então ele decidiu perguntar para mim, você se ofenderia se eu e minha esposa fôssemos dançar? Eu falei, não, eu não me ofenderia, não. Aí ele perguntou para o outro missionário,
Você se ofenderia? O missionário falou, sim, eu me ofenderia. O que o casal fez? Não foi dançar. Não foi dançar. Convinha. Era lícito? Sim. Convinha? Não. Mas era lícito, mas não convinha. Não, ele não foi. Não foi. Então, o que Paulo está dizendo, porque se você ofender alguém, é como se você estivesse afastando aquela pessoa da comunhão de Jesus Cristo a que Deus nos chamou. E o nosso objetivo não é afastar, é trazer, não é excomungar, é comungar, é trazer para a comunhão e não afastar da comunhão. Então, aqui tem a ver, na verdade, certo? Mas isso não tem perigo, pessoas de bobeira, lembra? A Maria está falando aqui que precisam tomar cuidado para não exagerar, porque uma vez chegou um irmão lá na minha casa e olhou assim e falou, desde quando ele olhou na janela e falou, desde quando o missionário pode ter cortina na janela? Falei, bem, a cortina é por quê? Né, vamos dizer assim, contra o sol, né? Também para evitar que mosquito entre, o muriçoca. Isso daí não faz sentido, né, senhor? Uma cortina na janela não ofende ninguém. E não tem nada a ver com religião. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com religião. Aqui tem a ver com religião. Na verdade, que é carne sacrificada a ídolos. Carne sacrificada a ídolos, entendeu? Então, tem a ver com idolatria aqui. Desde quando cortina na janela tem a ver com idolatria. Não, só que nós colocamos por causa do sol e por causa de evitar de entrar bicho, né? Inseto, né? Não bicho, mas inseto. Mosquito, muriçoca, etc, etc. Certo? Alguma pergunta sobre isso até aí? Se fosse uma cortina do Corinthians, será que era idolatria? Não, né? Olha, no meu caso, não. Agora, se é que tinha algum idólatra flamenguista e entrasse lá, aí eu ia ter que tirar a cortina do Corinthians para não ofender porque aqui tem outros torcedores. Eu tenho uma pergunta, irmão. Fala aí. Esse irmão que não foi dançar para não escandalizar o outro irmão, ele fez bem, biblicamente. Mas em qual momento ele também não tem a obrigação de depois, com calma, tentar fazer que esse irmão fraco cresça espiritualmente e entenda que o dançar não é questão doutrinária biblicamente? Sim, não é nem questão de idolatria, né? Não é nem questão de idolatria, né? Na verdade, ele podia mesmo, mas como, na verdade, esse irmão que disse que se ofendia era um missionário. E o outro casal não era, né? O outro casal provavelmente achou que seria mesmo melhor respeitar o missionário. E eu também era, né? Mas eu acho que, eu não sei se conversaram depois ou não, mas seria uma boa coisa tentar explicar, olha, precisamos tomar cuidado e não exagerar, coisa e tal, né? Mas como o ponto, como você falou, não devemos ofender. Mas depois ele podia conversar, não estaria ofendendo, né? É um bom ponto, sim. Muito bem, mais alguma pergunta ou comentário? No capítulo 11, a meu modo de ver, continua um problema relacionado, talvez, talvez não muito diretamente, mas, a meu modo de ver, relacionado com idolatria. O versículo 1 diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, que, na verdade, é o que Paulo falou, a meu modo de ver, no versículo 33. Não sei por que dividiram aí, né? O 1 do 11, a meu modo de ver, podia ser o 34 do 10, né? Certo? Ser imitadores do 33, né? De Paulo falou, olha, eu não procuro meu interesse para os de muitos para que sejam salvos, sede meus imitadores.
como também eu sou de Cristo. Então, eu não sei porque que dividiram o 11 aí. A meu modo de ver, o 11, o 1. O 1 devia ser o 34, a meu modo de ver. Bem, mas alguém lê para nós aí do 2 até o 16. Se não quiser ler tudo, pode parar, alguém pega depois e continua. O ponto aqui, deixa eu dar uma introdução aqui. O ponto aqui é do véu. Do véu. Né? Se você tem a RA, o negrito diz o véu e seu uso na igreja de Corinto. A meu modo de ver, quer dizer, eu entendo que na igreja de Corinto tinha um problema relacionado, não era um problema, na cultura deles tinha o uso de véu. Por quê que eu acho que fazia parte da cultura? Porque lá em Corinto tinha as prostitutas religiosas, do capítulo, que nós já falamos delas no capítulo 6, né? No capítulo 6, do 12 até o 20, né? Das prostitutas religiosas, parece que eram 1000 prostitutas religiosas, ok? E elas, eu não sei o que vem primeiro aqui, o ovo ou a galinha, mas parece que havia um relacionamento entre véu e as prostitutas. Porque me parece que as prostitutas raspavam a cabeça. As carecas eram prostitutas, as mulheres carecas. Ok? E as outras, não sendo prostitutas, elas usavam véu. E me parece que o véu era um sinal de autoridade, ou seja, eu tenho véu, a mulher tinha o véu na cabeça, como sinal de que algum homem tinha autoridade sobre ela. As prostitutas religiosas, como nenhum homem tinha autoridade sobre elas, sobre o corpo delas, vamos dizer assim, elas eram de todo homem, de todos os homens que pagavam, então elas não tinham véu, mas não só isso, elas eram carecas, elas raspavam a cabeça. Então, o véu diferenciava a prostituta da não prostituta. Agora, como o cristianismo liberta, certo, as pessoas, então a jovem lá achava que ela também podia não usar véu. Eu sou igual ao homem, eu sou, né, livre, então eu não vou usar o véu. Mas, na verdade, Paulo vai falar, não é bem assim, não. Porque, mesmo sendo livre, a ordem é a sequência. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Então, se você não usar véu, você está como se fosse uma prostituta sem um homem ter autoridade. Mas o homem é a cabeça da mulher. Então, use o véu. Lá em Corinto, use o véu. Não é problema nosso no Brasil, né, aqui nos Estados Unidos, esse negócio de véu, certo? Parece que era um costume, parece que era uma parte da cultura corintiana, lá, Coríntio, em Corinto. Ok? Muito bem. Alguma pergunta antes da leitura? Então, vamos lá. Alguém lê para nós aí do 11:2 até o 16, pensando no que eu falei. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrastes de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, Deus honra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso,
que rapa o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado no lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, parece que Paulo está dizendo que esse problema de véu, esse costume aí, não era das igrejas, certo? De Deus e nem deles, mas era problema da cultura lá de Corinto. Lá de Corinto, era um problema de Corinto. Não era das igrejas, não é do cristianismo, vamos dizer assim. Era de Corinto. Mas como a gente não deve fazer nada que desonre ou que excomungue, então que a mulher usasse, porque muita gente usasse véu, porque muitos homens se ofenderiam com isso e pensariam até mesmo que uma cristã fiel fosse uma prostituta ou quisesse ser uma prostituta e assim por diante. Então, convinha que a mulher usasse véu, entendeu? Era um problema da cidade de Corinto, a meu modo de ver. Eu estou dando para vocês como eu entendo, entendeu? A mulher deve usar véu hoje em dia? Olha, eu não vejo por quê, né? Não vejo por quê. Mas tem mulher que... Eu sei de mulher que insiste em usar chapéu na reunião da igreja. Bem, eu não... Só na reunião da igreja, fora da reunião da igreja, não usa chapéu. O meu modo de ver, esse problema aí não tem a ver só com reunião, tem a ver com autoridade. 24 horas por dia, vamos dizer assim, né? Quando sai. Se vai usar chapéu na reunião da igreja, por causa disso, quando vai no supermercado também deveria usar, mas não é costume. Então, aqui até chamaria atenção, nossa, a mulher está de chapéu, mas não significaria nada para os outros que o chapéu ali tinha a ver com submissão, aqui no nosso caso. Mas lá, o véu ou o não uso de véu tinha um significado religioso, idólatra, porque está se referindo às idólatras, às prostitutas religiosas. Agora, tem um ponto aqui um pouquinho meio complicado. Aliás, esse capítulo aqui, essa parte é toda um pouco meio complicada, né? A meu modo de ver, não é tanto, mas é o tal negócio de autoridade. Há uma autoridade, há uma sequência de autoridade. É assim, ó, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, certo? Então, não temos que reconhecer isso independentemente de véu, de uso ou não de véu, independentemente, entendeu? Isso aí é assim. E diz, a mulher foi criada por causa do homem, inclusive, por causa do homem. Na minha casa é assim, meio a meio, meio a meio. Os dois têm autoridade igual. Então, já não está dentro do contexto aqui. Porque quem é o cabeça é o homem, o cabeça da mulher. Está dizendo. O homem, a mulher foi criada por causa do homem. O homem foi criado primeiro, a mulher foi criada por causa do homem. Certo? Agora, sem dúvida alguma, o homem não é independente da mulher, porque o homem é nascido de mulher. Mas o ponto existe uma autoridade aqui, uma sequência de autoridade. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher.
certo? Agora, tem um ponto aqui, também um pouco, vamos dizer assim, interpretativo, pode ter várias interpretações, a meu modo de ver, eu não vejo problema. E vou dizer por que eu não vejo problema, mas deixa eu explicar primeiro. São esses anjos. São esses anjos aí no versículo 9. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Okay? O problema aí é sinal de autoridade. Mas, se no nosso caso isso não significa nada, então não tem problema para nós não usar véu. Não tem esse problema. Agora, o problema é quem são os anjos. Quem são os anjos? Também, para mim, também não faz diferença nenhuma. Tem gente que acha, uma vez eu perguntei para um irmão, o missionário estava dando aula sobre isso, aí eu perguntei para ele, quem são os anjos? Ele falou, os anjos são os anjos. Eles estão na reunião da igreja, os anjos. Ok, tá bom. Bem, para mim não... Se quer dizer que os anjos estão na reunião da igreja, isso quer dizer que os anjos estão na reunião da igreja. E um problema de autoridade aqui, que no caso de Corinto, a mulher devia usar véu, amém, aleluia. No nosso caso não faz diferença nenhuma, amém, aleluia, os anjos continuam na reunião. A meu modo de ver. Mas existe uma outra interpretação também, que esses anjos podem ser aqueles que propagam o evangelho. No caso, especificamente, talvez lá em Corinto, por causa desse problema. Então, olha só. Os propagadores do evangelho ensinam que há uma autoridade, há uma sequência de autoridade aí. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, homem é a cabeça da mulher. Ok? Agora, mas a mulher, como é que fica ele falar isso e todas as mulheres sem véu? Como é que fica? Como é que ele vai se sair dessa? Como é que ele vai? Vai ofender as mulheres? Vai brigar com os maridos? Não fala sobre isso, não. Isso aí não se toca nisso aqui, não. Ok, então por causa... Então, eles vão ficar meio, como se diz assim, limitados na pregação, eles vão ficar meio ofendidos, eles vão ficar meio amarrados, não podendo explicar isso direitinho, porque, na verdade, quer dizer, se não há sinal de autoridade, né, lá em Corinto. No nosso caso, não é problema. Mesmo embora exista... Então, quem são os anjos? Os anjos seriam aqueles que proclamam o evangelho, os ministradores. Lembra em Hebreu? Eles não eram ministradores a favor daqueles que herdariam a salvação? Agora, quem são aqueles que ministram a favor daqueles que herdam a salvação? Quem são os que ministram a favor dos que herdam a salvação agora? Quem são eles? Quem são hoje em dia aqueles que ministram a favor daqueles que herdam a salvação? Quem são eles? Bueno, é uma perguntinha um pouco complicada, né? Porque a palavra anjo significa mensageiro. Então, mas quem são os mensageiros hoje a favor daqueles que herdam a salvação? Não, sim, eu vou explicar aqui. É o seguinte, quando você fala de a palavra anjo, quando foi traduzida para o português, a palavra anjo significa mensageiro. Mas já automaticamente as pessoas já associam a seres celestiais, entendeu? Como no caso aqui, a interpretação aqui, que como você falou, que eu acredito também que talvez possa ser os mensageiros, os irmãos lá que pregavam, tal. E eu acho, vou falar para mim, eu fico um pouco confuso nessa parte, porque quando aparece a palavra anjo na tradução em português,
Aí eu fico um pouco confuso. Será que está falando de mensageiros homens ou será que estão falando de mensageiros seres celestiais? Eu fico Mas como é que os mensageiros, como é que os anjos celestiais e são mensageiros hoje em dia a favor daqueles que herdam a salvação? Como? São mensageiros. Entendeu? É aí que eu vejo a dificuldade. Mas novamente, para mim, pessoalmente, eu acho que são os mensageiros hoje, os pregadores, os evangelistas, aqueles que propagam o evangelho de Jesus Cristo. São os mensageiros a favor daqueles que herdam a salvação. Mas, por outro lado, eu não vejo problema nenhum, mesmo que alguém achar que é anjo. Ok. Então, como é que os anjos estão sendo mensageiros hoje em dia? Aí a pessoa não vai saber explicar. Mas se é que são, como? Eu não sei como. Mas se é que está dizendo que são, então eu aceito que são. Eu não sei como, mas para mim não significa isso. Para mim, mas não faz diferença, porque por causa daqueles que são mensageiros da salvação, seja quem for eles. Enio, um ponto interessante aí, eu estava olhando aqui na versão que ela é grego-português, a palavra para anjo aí, no original ela está como andra, que é usada, por exemplo, para homem maduro. Então, quer dizer, um homem já assim que já tem maturidade, então quer dizer um adulto, né, no sentido de entendimento, de maturidade. E aí dá para ver, por exemplo, a questão lá, quando ele traduz diante do homem, né? Uma questão de autoridade, como tu colocou naquele princípio, lá no versículo, cadê aqui a Ara? Lá no 3 que fala, né? Todo homem, que Cristo é o cabeça de todo homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ele falando sobre a questão da autoridade, né? Então, quer dizer, na questão lá do uso, né, ele fala em relação à autoridade, provavelmente em relação, como tu comentou logo no início, antes da leitura, né, do papel da mulher em relação ao homem, e como ele deixa claro no versículo 9, mostrando a ideia cadê versículo, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque o homem não foi... Não, cadê, meu Deus? 10. Por quanto deve a mulher, por causa dos anjos, ou seja, por causa do homem, trazer o véu sobre a cabeça como sinal de autoridade, mostrando a ideia de submissão, né? Conforme aquilo que Deus estabeleceu dentro do projeto original. Sim, eu vejo assim também, né? Mas, novamente, o que eu quero deixar bem claro, para mim, não faz diferença nenhuma. A mulher devia usar véu. Aí não ofenderia os anjos. Se fossem eles os celestiais, ou fossem eles os propagadores, ele não ofenderia, e não faria diferença. Ela simplesmente não usar véu. Ela usar véu. Não ofenderia. Agora, quem são eles? Como falei, a meu modo de ver, são os propagadores do evangelho. Mas, se ela usasse véu, ela não ofenderia os anjos, fossem quem fossem eles. Entendeu o que estou dizendo? Não. Elas não ofenderiam os anjos, por causa dos anjos. Então, ela usaria véu por causa dos anjos, sejam quem fossem os anjos. Mas, a meu modo de ver, e não faz diferença nenhuma, mas, pessoalmente, eu acho que são aqui os propagadores evangélicos. Porque, olha só, às vezes você vai pregar evangelho, certo? Numa congregação, às vezes alguém fala assim, você não toca nesse assunto aqui não, hein? Nesse assunto seja qual for o assunto, divórcio, casamento, ou coleta, ou oferta, ou submissão de mulher. Não toca nesse assunto aqui não, que você vai criar muito problema. Bem, então eu já não quero pregar ali. Não, eu tenho que ter liberdade de pregar como eu entendo. Assumindo que eu sou evangelista, eu vou pregar como eu entendo. Se é que ofende, o objetivo não é ofender ninguém. Mas, por outro lado, eu vou deixar de falar sobre um assunto qualquer, porque vai criar problema. Mas, peraí, então eu estou limitado? E aqui, certo? A mulher, ela devia usar véu
certo? Porque não, ó, não fala sobre véu aqui, não. Aí eu acho que não daria certo. Faz sentido, não? Fala aí, Giovanni. Eu vou só ler um comentário aqui, não sei se vai ajudar ou não, do versículo 10. Colocar o véu, sinal de autoridade, respeito, pertencimento sobre a cabeça. A palavra anjos aqui é melhor traduzida por mensageiros, que era qualquer transeúnte da sociedade que poderia se escandalizar e sair comentando com outras pessoas. Paulo prezava a prudência e o bom senso mediante as circunstâncias culturais imediatas. Por isso que ele aconselhou que as mulheres da cultura daquela época deviam usar véu, a cultura judaica, ou manter os cabelos longos, em relação à cultura grega. Usar o véu ou ter cabelos longos era, naquela época, o sinal estético que validava uma mulher como uma mulher de respeito aos olhos de terceiros. A memória de ver adicionou um pouquinho aí essa parte do cabelo comprido, mas em outras palavras, a memória de ver é isso aí mesmo. Muito obrigado. Esse comentário aí bate o martelo e, junto com o comentário do Sandro, bate o martelo no que eu falei e que eu acho. Eu entendo assim também. A preocupação maior, eu acho que é com a cultura, eles queriam distinguir bem a mulher cristã da prostituta. Sim, sim. Distinguir bem, é isso aí. Para os isso... homens, a cultura, porque senão os homens viram uma mulher de cabelo curto ou raspado, ó, é prostituta. Sim. E se ela não é, ela tem que cobrir com véu. E se é uma prostituta que converteu ao cristianismo e está cabelo curto, ela tem que tapar com véu para não ser molestada. Sim. Exatamente. Eu vejo que é esse o problema. E o problema aí é exatamente criar obstáculo ao evangelho, é fazer o possível para levar a pessoa à comunhão de Cristo a que Deus nos chamou. E Paulo, então, dá todo esse conhecimento aí sobre isso, que era cultural, a memória era cultural. Muito bem. Se não tem nenhuma pergunta mais sobre isso, nenhuma dúvida, nós podemos partir para outro aspecto aí, que, na verdade, é outro problema, ainda, a meu modo de ver, vamos dizer assim, mais ou menos relacionado à idolatria. Mais ou menos. Por que eu digo mais ou menos? Porque aqui é a mesa do Senhor, certo? É a celebração da ceia do Senhor, correto? Uma ceia do Senhor. Mas lembra no capítulo 10 que tinha uma ceia lá também, não? Qual era a ceia no capítulo 10? A ceia da... No capítulo 10, não, desculpa, no capítulo... Espera aí, é no capítulo... não, é no capítulo 10 mesmo. 21, seu Enio? Espera aí. Não podeis beber o cálice do Senhor? Sim, mas então, é no capítulo 10, principalmente o 21. Lê aí, principalmente o 21 aí, ó. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, ali era uma refeição idólatra. Ok? Uma refeição idólatra. Um banquete, né, Enio? Hã? Um banquete, né? Um banquete idólatra. Em razão daquele determinado Deus. Sim, exatamente. Aqui no capítulo 11, versículo 17, é a mesa do Senhor. É como se fosse... É como se fosse um banquete espiritual. Aqui é a ceia do Senhor, em comparação com a ceia dos demônios. Então, o cristão, lembra no capítulo 10, ele não podia... Como é que você vai fazer parte da mesa dos demônios e da mesa do Senhor? Como diz lá ali no versículo... Ou como disse um professor, Enio, assim, como é que ele vai poder participar da festa do Saravá e da mesa do Senhor? A festa do Saravá lá e a festa do Senhor. Não pode isso. Então, ele vai dizer que na hora da ceia, só que o problema é que na hora da ceia, os irmãos não estavam discernindo.
Discernir, a meu modo de ver, é entender bem o significado, entendeu? O significado do pão, o significado do fruto da vinha, entendeu? O significado ali na verdade, é da Páscoa cristã, vamos dizer assim, da Páscoa cristã, ok? Que isso aí, a ceia começou lá no Egito, né? Nós sabemos disso. Então, agora, na mesa é que era preciso haver um discernimento. Um discernimento. Na mesa idólatra, precisava haver um discernimento também. Ô, meu amigo, você está participando da mesa dos demônios? Da mesa dos demônios? Oh, não adianta você encobrir para comer, não, viu? Pode comer sem cobrir mesmo, viu, Santo? Está aguardando aqui, está passando do outro lado da mesa aqui. Não, vocês podem comer aí enquanto estudam, desde que prestem atenção, né? Eu não posso, porque eu vou ficar falando, como é que eu vou ficar comendo e falando ao mesmo tempo? Mas eu tomo meu cafezão aqui, ó, meu cafezinho aqui. Bem como eu tomo minha água. Aqui já é água. Bem, então, se eles discernissem a mesa dos demônios, peraí, isso aqui é a mesa dos demônios. Isso aqui não é do Deus vivo. Você está comendo carne que foi sacrificada a ídolos, mesmo embora você sabe que não existe esse ídolo aí. Isso aí não é verdadeiro, isso aí é mudo, isso aí não existe. Ou, mesmo que exista algum, né, mesa do demônio, o demônio é vivo. O demônio não é morto, não, o demônio é vivo. Mas você vai participar disso, discerna bem isso aí você sai, você não vai participar. Na hora da ceia, você tem que haver também um discernimento, você tem que discernir, você tem que pensar, meditar qual o significado desse pão e desse fruto da videira. E que você faz parte de um corpo, e o corpo é o corpo de Cristo, é a comunhão do salvo. Você está discernindo isso? Você está realmente levando em consideração cada membro do corpo? Porque, na verdade, o que eles estavam fazendo é o seguinte: ali, eles estavam participando da ceia como se fosse uma refeição qualquer, certo? Então, é o tal negócio assim, ó, às vezes a gente tem um almoço congregacional, certo? Eu não sei se você conhece aquela expressão, almoço congregacional junta panela. Sabe o que é junta panela, né? Já que você ia comer na sua casa, traz aí, mistura tudo e a gente come tudo junto aqui, cada um pega um pouco disso, um pouco daquilo. Mas, aquilo que você ia comer na sua casa, então traga. O rico ia comer a picanha lá, com alho, a picanha argentina, com alho, coisa e tal, entendeu? Ia lá comer aquele pão com alho, né, francês, coisa e tal. Então, ele levava a comida dele, só que os ricos se juntavam num canto para comer a comida boa deles e os coitadinhos, no outro canto, comendo lá pão com motanguela, certo? E talvez o famoso caboquinho, né? Caboclinho, né? Caboclinho. Caboquinho. Pão com tucumã e queijo. Mas o queijo nunca comi, nunca colocaram queijo no meu caboquinho, não, viu? Não colocar mais tem sim. Faltou queijo, então, nesse seu caboquinho aí, ó. Vou te contar, vou dar uma dura nesses manauaras aí, que nunca colocaram queijo no meu caboquinho, não, viu? Estava na falta o queijo, seu Enio, por isso, mas quando o senhor vier, vai ter queijo. Próxima vez que eu for aí, meu amigo, eu vou fazer questão que tem queijo no meu caboquinho, viu? Vou pedir para servir o tambaqui com tucumã, Enio.
Ok, muito bem. Então, eu lembro quando eu era criança, certo? O pobretão comia pão com mortandela e banana. Hoje em dia, meu amigo, aí eu não sei, mas aqui, aí eu acho que também, comer pão com mortandela, você tem que ter dinheiro. Já não é mais o pobretão que come pão com mortandela, não. Mortandela virou coisa fina na mesa de gente que tem condição. Não é verdade? Eu estou errado nisso. Estou certo? Ok. Muito bem. Então, note bem. Então, tinha essa divisão aí. Então, os ricos estavam envergonhando os que nada tinham. E os pobretões, né, os pobres, estavam comendo o pão com mortandela e banana lá, de olho na picanha dos ricos, né? Mas, espera aí, que discernimento de ceia do Senhor é essa? Certo? Isso aí, espera aí, vocês estão se juntando, não é para comer a ceia, vocês estão se juntando para comer e para criar divisão entre vocês mesmos, entre ricos e pobres. Você tem casa de comer, você tem casa, coma na sua casa. Lá você faz a picanha que você quiser, o que você não quiser, o caboquinho que você quiser, o pão com mortandela que você quiser, mas quando a gente se ajunta para a ceia do Senhor, é a ceia do Senhor, não é uma refeição comum. Tem um significado, tem um discernimento a ser feito, ok? Então, esse é o problema aqui na ceia do Senhor. Então, vamos lá. Alguém lê para nós aí do 17 até o final. Pode ler meio a meio, se quiser, né? Alguém lê metade, assim por diante. Alguém? Vou ler aqui então, Enir. 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei? Por isso, certamente que não. Como é que está a internet? Não cortou? Foi bem? Como? Minha internet também é ruim. Não cortou? Está normal, Giovanni. Está normal. Então, vou seguir, então. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos,
quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Eu me lembrei de uma coisa que quase deu um sorrisinho. Minha mãe, quando a gente saía para uma festa, algo assim, ela fazia a gente comer em casa antes para não passar vergonha na casa dos outros. Giovanni, eu já conheço gente que vai na festa, coloca coisa no bolso e leva para casa. Enio, quando estava falando do negócio da picanha, me lembrou lá uma confraternização antes da pandemia que a gente fez lá na congregação, o irmão Aníbal lembra aí? Depois do culto, a gente pegou umas 3 churrasqueiras. Aí, eu não sei quem foi, não sei se o irmão Aníbal lembra ou o Natan lembra, aí conseguiram um casco de tartaruga. Aí a gente assava lá o tambaqui, né, nas churrasqueiras, na medida que ia saindo, a mesa estava posta, os irmãos iam se servindo. Ou seja, não tinha pão com mortandela, não tinha picanha no alho, mas todo mundo comeu tambaqui na brasa. O senhor lembra lá, irmão Aníbal? Sim. Muito bom. Sim. Ok. Olha só, deixa eu mencionar alguns pontos nessa leitura aí. Primeiro, eles estavam se reunindo, como eu falei, estava havendo divisão. Ricos de um lado, pobres do outro. Ok? E isso, e Paulo falou, olha, é até bom que haja divisão entre vocês para que os aprovados sejam manifestos. Entendeu? No vosso meio. Os aprovados. Quem são os aprovados? Aqueles que entendem. Aqueles que estão agindo corretamente. Eu acho que o que Paulo está dizendo é o seguinte, que, havendo divisão, você vai ver quem são os aprovados, os aprovados são aqueles que, o quê? Contextualmente falando, os aprovados são aqueles que... Obedecem, Senhor. Ok, mas contextualmente eu quero outra... mas eu quero outra expressão. Quem são os aprovados? Discerne o corpo de Cristo? Contextualmente falando. Você está estão na prática do conhecimento ou comungam do conhecimento. Ok, explica um pouquinho mais a segunda parte do que você falou aí. Comungar no sentido como a gente viu lá no capítulo 10, no final do versículo do 21 e 22, que eles mantêm a comunhão, mas aí manter a comunhão através do conhecimento. Ok, que está no capítulo 1, né? A comunhão de Cristo a que fomos chamados. Justamente. Então, eles estão os aprovados são aqueles que têm o conhecimento certo sobre a ceia, consequentemente, eles estão na comunhão de Jesus Cristo a que foram chamados, contextualmente falando. Os reprovados são aqueles que precisam adquirir o conhecimento para poder agir corretamente na ceia. Não só na ceia, em qualquer divisão. Em qualquer divisão, a meu modo de ver. Ok? Muito bem. Então, está dizendo, quando vocês se reúnem, vocês estão comendo uma refeição, tem gente se embriagando, tem gente passando fome. Isso aí, que negócio é isso? Você quer comer? Coma na sua casa, vó. Você não tem casa onde comer, não? Vocês estão menosprezando a igreja, envergonhando os que nada têm? Os ricos estavam envergonhando os pobres, né? Vou louvar vocês? Nada disso. Então, eu não sei se você conhece, mas tem uma denominação que diz que não se pode comer no prédio da igreja. Já ouviu isso, não? Ok. Será que só um ouviu isso, não? Ou não? Eu estou vendo que um levantou a mão. Vamos ver, tem mais gente levantando a mão, não? Ok, tem mais um outro ali, o Claudemiro, o Sandro, o Aníbal. Ok.
já ouviram isso. Eu não vou mencionar nomes nem nada, mas o que eles afirmam é o seguinte, eles usam essa passagem aí para dizer que não se pode comer no prédio da igreja. O que essa passagem está dizendo é o seguinte, não se pode comer no prédio da igreja na hora da ceia do Senhor, que a ceia não é uma refeição. Vamos dizer assim, a ceia não é uma refeição comum, é a hora da ceia, é outra coisa. Isso não quer dizer que você não pode comer no prédio outras horas. É o tal negócio, eu vou dizer de uma outra maneira que vocês vão compreender mais. Quem é que já ouviu dizer que não se pode ter cozinha no prédio da igreja? Alguém? Não, ninguém? Oxe, ninguém ouviu dizer isso, não? Eu, Doni. Dizendo que alguém disse. Ok. Parece que tem gente que sim, né? Já ouviu falar isso? Ok. O Doni está aí também, não? Estou aqui. Doni está. Ok. O Jefferson está. Parece que eu vi o José, não está. O José não está, não, né? Está também. Tá também. O Celso não, né? Não. Ok. Só para saber aqui. Muito bem. Então, porque eles dizem que cozinha é contra aqui esse versículo aí, essa passagem que nós lemos aí. A memória de ver não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ok? O ponto é que na hora da ceia não é uma refeição comum. A ceia não é uma refeição comum. A ceia é a ceia do Senhor. Então tem que haver um discernimento. O discernimento, aqui o pão simboliza o corpo de Cristo, o fruto da videira ali representa o sangue de Cristo, e devemos fazer isso, toda vez que fazemos isso, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Entendeu? Olha o discernimento aí também. Entendeu? Então, aquele que comer indignamente, entendeu? Ele é culpado. Como é que se deve comer de uma maneira digna? Olha só, como é que se come de uma maneira digna? Olha o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Versículos 28 e 29. É assim que se participa da ceia de uma maneira digna. Eu já ouvi dizer pessoas falando assim, não, eu não sou digno da ceia, de tomar a ceia, porque o versículo 27 diz isso, certo? Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, se arreia do corpo do sangue de Cristo, aí eu não sou digno de comer o pão e beber o cálice. Não, mas não quer dizer isso. Na verdade, ninguém é digno se for pensar dessa maneira, mas a maneira digna é examine-se, pois, o homem a si mesmo, certo? E assim como do pão e beba do cálice, ao comer e beber, ele se analisa, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Agora, qual é o resultado de a pessoa não participar da ceia dignamente? É o versículo 30. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por que há irmãos fracos, irmãos doentes, irmãos dormentes? Esses doentes aí são espirituais, e os dormentes são aqueles que estão morrendo, espiritualmente falando, certo? Quem são eles? Aqueles que não participam da ceia de uma maneira correta, de uma maneira digna. Se eles estivessem participando da ceia de uma maneira digna,
eles não seriam fracos, nem doentes, nem dormentes. Certo? Na hora da ceia. Então, é preciso analisar, examine-se, pois, o homem. Examinar o quê? É exatamente o versículo, vamos dizer aí... Com consciência. Com consciência, é o versículo 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo. Então, tem que haver um discernimento do corpo. Como é que eu estou participando da ceia com relação ao corpo? Será que eu sou um membro firme do corpo? O que é que eu preciso fazer para estar na comunhão verdadeira a que Deus me chamou em Cristo Jesus? O que é que eu estou falhando? O que é que eu posso melhorar nessa comunhão? A ceia tem tudo a ver com a comunhão de Jesus Cristo a que Deus nos chamou. E a gente analisa essa comunhão na hora da ceia do Senhor. Da ceia do Senhor, porque é um momento em que todos estão participando da ceia. Então, é importante a gente não deixar de se reunir com a igreja para tomar a ceia, entendeu? Que é um momento de uma análise que resulta num fortalecimento e não numa fraqueza, numa doença e numa dormência. Agora, se eu não estou me analisando, eu vou ser fraco, doente e dormente. Isso quer dizer que o Senhor está me julgando. Olha o versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, porque eu não estou participando da ceia corretamente, eu sou fraco, doente e dormente, esse é o julgamento do Senhor, de que eu não estou participando da ceia corretamente. Mas o julgamento do Senhor não é para me condenar, é para que eu reconheça que eu estou fraco, doente e dormente, e eu preciso, então, melhorar a minha espiritualidade na comunhão para não ser condenado com o mundo. Então, o Senhor está me informando, através da minha fraqueza, doença espiritual e dormência, de que eu não estou bem no corpo. E eu devo acordar. Por isso que a gente participa da ceia todo domingo, para ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente errou na semana passada e assim por diante, para que a gente possa realmente permanecer na comunhão. Versículo 33. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperar uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Provavelmente, demais coisas tendo a ver com idolatria ou tendo a ver com a ceia, etc. Porque no versículo 12, há aqui mais ou menos uma mudança. Alguma pergunta ou comentário? Seu Enio, esse 29 aqui, o senhor pode explicar um pouco ele? Que diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que juízo? Então, esse juízo é o julgamento do Senhor. É o julgamento do Senhor. Entendeu? Se ele comer e beber discernindo o corpo, ele não come e bebe juízo. Mas se ele não discernir, ele come e bebe juízo para si. Qual é o juízo? Fraqueza, doença e dormência. Eu tenho só uma dúvida, irmão Enio. A ceia é uma comunhão onde deve haver mais de um irmão? Ou pode ocorrer casos excepcionais? Por exemplo, um irmão, uma irmã que mora no asilo, um cristão, fazer a ceia sozinha, ela e Deus? Olha, eu vou dar a minha opinião aqui, porque não fala isso, né, de nenhum jeito aqui. Eu entendo que o ponto aqui é reunião. Está escrito, está bem claro que é reunião. Está bem claro que é reunião. Então, devemos nos reunir para tomar a ceia também. Na reunião, tomamos a ceia.
Está bem claro. Agora, o irmão está no asilo, como você falou. Tem algum problema levar a ceia para ele? Não, mas ele precisa de entender. Eu vou dar a minha opinião, porque não fala. Eu diria que não há problema nenhum, mas o irmão tem que se analisar do mesmo jeito. Se analisar do mesmo jeito. Ele não está presente porque ele não pode estar presente. Ele deve se analisar do mesmo jeito. Né? Mas, coitado, o que é que ele pode fazer estando no asilo, com relação à comunhão do corpo? Né? Ele está praticamente impossibilitado de estar firme na comunhão. Mas eu não vejo problema nenhum em levar a ceia para ele, certo? Mas se o irmão... O ponto aqui é reunião da igreja. Então, todo irmão que pode estar presente, deve estar presente. Ok? Que a própria palavra significa ajuntamento, né? Assembleia. Então, Sim. dá a ideia que é mais de uma pessoa. Um ponto interessante sobre o que a dona Giovina perguntou, olhando o versículo 29, que ele usa o verbo tudo no presente, né? A ideia de uma ação contínua, né? Então, Sim. tipo, os coríntios, trazendo para o contexto, se eles permanecessem continuamente agindo desse modo, sem colocar em prática o conhecimento, eles, de maneira contínua, teriam sobre eles o juízo do Senhor. Sim. Né? Ou seja, o efeito da morte de Jesus não os resgataria, né, da prática do conhecimento, já que eles não estavam praticando, de obter na desobediência o juízo do Senhor. Sim, sim. Outra coisa, bem falado, é isso mesmo. Outra coisa também é que a memória de ver precisa de levar um pouquinho mais de tempo na ceia, né? Para a gente analisar. E, às vezes, muitas vezes, a gente está cantando, ou lendo, ou seja, muita gente não está se analisando, né? Na ceia do Senhor. Na hora da ceia do Senhor é de análise, né? A gente deve se analisar. E é uma análise individual, só que é coletiva, né? É individual, tendo a ver com a coletividade, com a comunhão. E nós precisamos de analisar. Se a gente não tem tempo de analisar na hora que toma a ceia, né? Aí nós vamos continuar fracos, doentes e dormentes, né? A meu modo de ver. Certo? Precisamos de ter tempo, um tempo para pensar, para meditar, para analisar, sem interrupção nenhuma nessa análise, né? Muito bem. O Anderson tem algo a complementar aqui. Fala aí, Anderson. Enio, aqui tinha um problema de divisão a respeito da ceia. Ok? Um problema como esse aqui, citado aqui, raramente, não sei, pode acontecer, mas raramente a gente vai ver no nosso meio. Um problema que impede as pessoas de se examinar, um problema parecido com esse daqui, nos nossos tempos modernos, qual seria seu modo de ver hoje? Bem, porque aqui havia uma divisão. Sim. Eu vou dar a Aqui minha havia uma opinião. divisão. Eu vou dar a minha opinião. Eu creio que, no caso de uma divisão, eu creio que uma divisão... Estava vendo ali uma divisão física, né? Os ricos comendo a comida boa deles, os pobres comendo a comida pobre deles, a meu modo de ver, que resultava numa divisão também espiritual, porque eles não estavam nem discernindo. Então, a meu modo de ver, a divisão está no discernimento também. Como você falou, hoje em dia, não temos esse problema de ricos e pobres aí, dessa divisão aí, mas a divisão está no discernimento. Eu acho que o irmão precisamos tomar cuidado para dar tempo para a gente discernir quando está participando da ceia. Discernir, analisar, meditar, ver os nossos erros e dar tempo. A gente deve ter condição de se concentrar na nossa análise, no nosso julgamento pessoal, nós fazendo de nós mesmos. Eu creio que o problema está no discernimento. Se não discernimos, então a divisão, eu creio que estaria hoje em dia na seguinte maneira.
os que discernem e os que não discernem. Eu diria que aí está a divisão hoje em dia. Aqueles que discernem na hora da ceia e aqueles que não discernem na hora da ceia. Faz sentido, não? Você tem alguma outra ideia, não? Não, é isso mesmo. Ok, muito bem. Vamos terminando, então. Na semana que vem a gente faz mais um resumo disso aí, que é um assunto muito importante. Mas, a meu modo de ver, tem tudo a ver também com a idolatria, né? Tem a mesa dos demônios e aqui a mesa do Senhor. Bem, vamos terminando, depois a próxima semana a gente faz um pouco mais sobre isso, né? Algum ponto final aí? Então, quem é que ficou de fazer a oração final aí para nós, ou Sandro? Oi, irmão. Vamos orar. Oremos. Santo Deus e Pai, graças te damos, bom Deus, por mais dia, uma noite agradável, que podemos estar reunidos, ó Deus, para ouvirmos e aprendermos mais a tua palavra e obtermos mais conhecimento, ó Deus. E rogamos, Senhor Deus, que sejamos um só em todo esse conhecimento, ó Pai, onde quer que estejamos, o teu conhecimento seja único nas vidas de cada um dos teus servos, onde quer que estejam. Para que vivamos segundo a tua vontade, fazendo aquilo que lhe apraz, que lhe agrada, ó Deus, sempre para glorificar o teu santo nome. Pedimos a tua bênção para a noite que segue, ó Deus, abençoando a juntar de todos e o descanso de todos, ó Pai. Pedimos a Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, novamente, aquilo que impediria a análise da comunhão na hora da ceia seria um problema. Seria um problema que resultaria em fraqueza, doença e dormência. Bem, na próxima semana a gente fala mais sobre isso, ok? Obrigado, Enio. Passamos um pouquinho, porque o assunto é muito bom. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, minha senhora. Boa noite, irmã Hilde. Giovanni. Boa noite, irmãos. Boa noite para todos. Irmão Enio. Boa noite, obrigada. José Faustino. Boa noite, Ivan. Boa noite, Marluce. Boa noite, irmãos. Oi. Boa noite, Prazer seu em Enio. vê-lo. Obrigada. Opa, prazer em vê-los. Boa noite, irmãos. É um prazer Boa estar noite, com Deus. Um vocês. abraço. É um prazer estar com vocês, viu? Satisfação, Enio. Hein, seu Enio? O X-Caboquinho aqui evoluiu. Tem queijo, tem presunto, tem com tucumã, tem com banana frita. Estava escondendo, seu Enio. Estava escondendo, seu Enio. Quando eu estava aí, não tinha nada disso, não, viu? Estava escondendo do senhor, mas com o senhor vinha agora. É porque não fazia parte da dieta. Tem que ver que era dieta lá na casa da dona Giovina. O caboquinho evoluiu. Olha que a dona Giovina vai cortar. É igual a tapioca. A tapioca é a mesma coisa. Na próxima vez, a dona não é Giovina vai caboquinho. cortar o tucumã, hein? Agora não é caboquinho, não. Agora é cabocão, viu? Ah, Valeu, dona Brincadeira. Giovina. Mas lá na casa da Giovina eu tinha que brigar lá, porque, olha, não dava tempo de descascar o tal de tucumã. traumatizado, irmã Giovina. Não dava tempo de descascar o tal de tucumã, ele já sumia, rapaz. Olha, Peraí. na próxima vez, Enio, só vai ter o Pedrinho para brigar contigo na mesa. Na próxima Competir, vez, só Pedro. na próxima Agora vez não eu, mora mais muita gente, já tem pouquinhas pessoas aí. Já próxima Agora vai vez- sobrar mais, né, dona Giovina? na próxima vez eu vou pegar minha própria faca, minha própria tucumã e vou fazer o meu próprio caboquinho, não? Estou traumatizado, irmã Giovina. Ele vai afastar o Pedrinho da mesa para deixar o tucumã só para ele, a espia. Esses molequinhos são sabidinhos, eles veem a gente fazer, eles encostam, viu? Tadinho. E descascar, vai lá mamão e pega. toda a sardinha do seu Enio, quando ele ia procurar, já tinha acabado a sardinha. Mas eu te contar, viu? Ok, prazer em vê-lo. Olha, Tchau. passei um bom tempo lá na casa Grande do abraço, Aníbal seu e Enio. da Giovina. Passei bom tempo lá. viu? É. São É, bom hospitaleiros, tempo. né, seu? Tchau pra vocês.
Boa noite, bom Tchau. descanso para todos. Boa Deus noite. abençoe. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Boa semana, Lica. I Tchau, like you. mano. Até amanhã de Eclesiastes.